Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começarmos, já vou pedir aquele like para ajudar o nosso trabalho. E não se esqueçam de assistir o vídeo até o final, porque hoje temos uma história incrível para compartilhar com vocês. Isso faz toda a diferença para nós. Agora, vamos à história de hoje. Era uma madrugada típica na pequena cidade de São José da Serra. Meu nome é Joaquim. Sou policial há 35 anos e estava há apenas alguns meses de me aposentar. A cidade, geralmente tranquila, começava a mostrar sinais de problemas, principalmente com a crescente presença de drogas. Durante todos esses anos vi de tudo: roubos, brigas de bar, pequenos furtos, mas nada me preparou para o que estava prestes a acontecer naquela noite. Naquela noite assumi o turno da madrugada, um horário geralmente quieto, perfeito para refletir sobre a vida. O posto policial estava silencioso, com apenas o som distante de grilos quebrando a calmaria. Estava revisando alguns relatórios quando o rádio chiou, rompendo o silêncio. A mensagem era urgente. Uma casa abandonada na periferia da cidade estava causando problemas. O coração bateu mais forte, um misto de adrenalina e preocupação. Sem pensar duas vezes, peguei minha lanterna e fui até a viatura. Dirigi pelas ruas escuras e desertas, sentindo o ar gelado da madrugada. A cidade parecia adormecida, alheia aos problemas que se desenrolavam em suas sombras. Chegando ao local, estacionei a viatura um pouco afastada e continuei a pé, tentando fazer o mínimo de barulho possível. A adrenalina corria em minhas veias enquanto me aproximava do casarão abandonado. A casa era um antigo casarão, há muito tempo deixado ao abandono. As paredes, cobertas por grafites, eram testemunhas mudas do tempo e do descaso. As janelas estavam quebradas e o jardim, outrora bem cuidado, agora estava tomado pelo mato alto. No fundo do terreno, avistei um grupo de jovens, suas sombras projetadas pela luz pálida da lua. O coração acelerou quando percebi que eles estavam em círculo, rodeando outro jovem que estava amarrado e ajoelhado no chão. Meu instinto policial entrou em ação. Senti um frio na espinha, pois estava sozinho e a situação era perigosa. Com a lanterna na mão esquerda e a arma na direita, me aproximei com cautela. Os jovens estavam tão concentrados que não perceberam minha presença até eu estar a poucos metros. Levantei a arma e disparei para o alto, o som ecoando como um trovão na noite silenciosa. O estampido foi ensurdecedor e por um segundo tudo parou. A tensão no ar era palpável. Os jovens se dispersaram em pânico, correndo em diferentes direções. O som de passos apressados e gritos de surpresa encheu o ar. Aproximei-me do rapaz amarrado, que tremia de medo. Seus olhos estavam arregalados, o rosto sujo e machucado. Soltei as cordas que o prendiam e perguntei seu nome. Ele me disse que se chamava Pedro e que estava ali por causa de uma briga de gangues, uma disputa relacionada a drogas. Pedro estava visivelmente abalado. Contei a ele que precisávamos ir para a delegacia, onde ele poderia explicar toda a situação com mais calma. No caminho, ele começou a falar, sua voz trêmula revelando o terror que havia passado. Explicou que tinha se envolvido com pessoas erradas, que havia sido uma escolha infeliz motivada pela necessidade de ganhar dinheiro rápido. Enquanto dirigíamos pelas ruas desertas, Pedro contou como tinha sido aliciado por um grupo de traficantes que prometiam dinheiro fácil em troca de pequenos serviços. No início, parecia uma saída simples para seus problemas financeiros, mas rapidamente ele se viu preso em uma rede de ameaças e violência. Ele tentou sair, mas os traficantes não permitiram. Aquela noite, segundo ele, era um aviso do que aconteceria se tentasse fugir novamente. Chegamos à delegacia e Pedro foi levado para uma sala onde poderia dar seu depoimento. Enquanto ele falava, eu não conseguia parar de pensar em como a situação na cidade estava se deteriorando. Aquela noite foi um chamado de alerta. Meu trabalho, que sempre foi pacato e previsível,
de repente se transformou em uma luta contra um inimigo invisível e muito mais perigoso. Senti um peso no peito, uma responsabilidade ainda maior para proteger a comunidade. O depoimento de Pedro revelou detalhes perturbadores sobre a operação dos traficantes na cidade. Eles usavam casas abandonadas como pontos de encontro e armazenamento de drogas. Recrutavam jovens vulneráveis, prometendo-lhes um futuro melhor, mas os transformavam em peões descartáveis em seu jogo perigoso. O relato dele era uma mistura de medo e arrependimento. Um jovem que, apesar dos erros, ainda tinha esperança de mudar sua vida. Depois de registrar o depoimento, levei Pedro até uma cela temporária. Ele precisava ficar protegido até que pudéssemos garantir sua segurança. Antes de sair, ele me agradeceu, os olhos cheios de lágrimas. Disse que nunca imaginou que um policial arriscaria tanto para salvá-lo. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Senti um misto de tristeza e alívio, sabendo que, pelo menos naquela noite, consegui fazer a diferença. Ao final da minha carreira, percebi que, apesar de todos os desafios e perigos, meu dever sempre foi proteger a comunidade. E naquela madrugada, mais do que nunca, entendi o verdadeiro significado de ser um policial. Foi a experiência mais tensa da minha vida. Um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma chance de redenção e esperança. Enquanto voltava para casa, o céu começava a clarear com os primeiros raios de sol. A cidade despertava lentamente, alheia ao drama que se desenrolou durante a noite. O cansaço pesava em meus ombros, mas o coração estava um pouco mais leve. Sabia que ainda havia muito a ser feito, mas aquela noite provou que cada pequena ação conta. E isso, no final das contas, é o que faz tudo valer a pena. Era uma madrugada fria e nublada na BR-101, próximo à cidade de Itapema, em Santa Catarina. Eu, Mariana, uma jovem policial rodoviária com apenas 2 anos de serviço, estava em patrulha na estrada. A noite parecia comum, com poucos carros passando e o silêncio sendo cortado apenas pelo som dos grilos e do vento que balançava levemente as folhas das árvores à beira da rodovia. Decidi encostar a viatura em um local de pouca visibilidade, onde poderia observar o movimento sem ser facilmente notada. O relógio marcava 2 horas da manhã e a neblina começava a ficar mais densa, dificultando a visão. Liguei os faróis de neblina da viatura e ajustei o rádio para a frequência da central, mantendo-me atenta a qualquer chamado de emergência. De repente, o silêncio foi quebrado pelo som de motores acelerados. 2 carros passaram correndo muito, quebrando a tranquilidade da noite. Senti uma onda de adrenalina percorrer meu corpo. Algo estava errado. Decidi perseguir os veículos, ligando as sirenes e acelerando para alcançá-los. O primeiro carro, um sedã preto, diminuiu a velocidade, enquanto o outro, um SUV branco, continuou correndo em alta velocidade. Mantive-me atrás do sedã, que parou na lateral da estrada. Desci da viatura com a mão próxima à arma, os sentidos em alerta. O motorista, um homem de aproximadamente 40 anos, saiu do carro com as mãos levantadas, visivelmente nervoso. Por favor, me ajude. Estava sendo perseguido por sequestradores ou assaltantes. Eles até atiraram no meu carro. Ele apontou para o veículo e vi várias marcas de bala na lataria e nos vidros traseiros estilhaçados. Minha mente correu com 1000 pensamentos. A primeira prioridade era garantir a segurança do motorista. Entre na viatura, senhor. Vamos levá-lo para a delegacia para fazer um boletim de ocorrência e garantir sua segurança. Ele assentiu rapidamente, agradecendo repetidamente enquanto entrava na viatura. Voltamos para a estrada, mantendo uma velocidade constante enquanto eu tentava acalmar o homem. Ele estava em choque,
a voz trêmula ao relatar o ocorrido. Eu vinha de uma reunião em Florianópolis quando aquele SUV começou a me seguir. Primeiro pensei que era coincidência, mas depois que começaram a atirar, percebi que estava em perigo real. Não sei quem são ou por que fizeram isso. Minhas mãos estavam firmes no volante, mas meu coração batia acelerado. A estrada parecia mais escura e silenciosa do que nunca. O senhor está seguro agora. Na delegacia, vamos tomar as medidas necessárias para investigar o caso e garantir que esses criminosos sejam pegos. Enquanto dirigia, minha mente estava dividida entre a necessidade de proteger aquele homem e a reflexão sobre a tensão que havia acabado de vivenciar. Ser policial rodoviário nunca foi um trabalho fácil, mas momentos como aquele traziam à tona a verdadeira gravidade da responsabilidade que carregávamos. Chegamos à delegacia, um pequeno prédio iluminado na beira da estrada. Estacionei a viatura e ajudei o homem a descer. A sala de recepção estava vazia, exceto pelo atendente noturno, que levantou a cabeça ao nos ver entrar. Boa noite, temos uma emergência. Este homem estava sendo perseguido por criminosos armados. O atendente nos conduziu para uma sala de entrevistas, onde o homem começou a dar seu depoimento. As palavras saíam de sua boca em torrentes, detalhando o terror que havia vivenciado. Enquanto ele falava, tomei notas, tentando capturar cada detalhe que pudesse ajudar na investigação. Após algumas horas, finalmente terminei de registrar o boletim de ocorrência. O homem, exausto, foi conduzido a um local seguro onde poderia descansar. Fui até a sala do chefe de polícia para relatar a situação e discutir os próximos passos. Ele ouviu atentamente, o rosto sério. Vamos intensificar as patrulhas na área e procurar esse SUV. Precisamos garantir que isso não aconteça novamente. Saí do escritório do chefe de polícia com uma sensação mista de alívio e inquietação. A noite ainda estava escura e a estrada aguardava. Subi na viatura e fiquei sentada por um momento, refletindo sobre a sorte de estar naquele local, naquela hora, para evitar uma tragédia maior. Enquanto dirigia de volta à estrada, o céu começava a clarear com os primeiros raios de sol. A tensão da noite anterior ainda estava presente, mas havia também um sentimento de dever cumprido. Ser policial rodoviária significava estar sempre preparada para o inesperado. E naquela noite, mais do que nunca, entendi o verdadeiro significado de proteger e servir. A estrada estava novamente tranquila, mas eu sabia que a calmaria era temporária. A vida de um policial rodoviário é cheia de altos e baixos, momentos de paz e de pura adrenalina. E foi naquela madrugada fria e nublada que eu percebi a importância de estar sempre vigilante, sempre pronta para agir. Porque no final das contas é essa preparação que faz a diferença entre a vida e a morte.